Bom dia, abençoado e abençoada, meus lindos, minhas lindas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais um dia juntinhos. Então já pegue seu café, já pegue sua Bíblia, sente à mesa, chama o Senhor para estar com você e vamos ler a palavra, né? A nossa espada diária, aquilo que nos guarda, que nos protege, que nos guia, que nos orienta. Amém? Então vamos lá. Pode abrir sua Bíblia em Números 23. Nós vamos ler o versículo 18 e 19, que fala o seguinte: Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os ouvidos a mim, filho de Zippor ou Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou faria e não o confirmaria? Vamos parar aqui. Primeiro eu preciso trazer o contexto para vocês da história de tudo que estava acontecendo aqui. Balaque, ele era o rei dos Amalequitas, não, dos Moabitas. Ele era rei dos Moabitas e durante aquela época estava tendo algumas guerras assim, sabe? E Israel, né, o povo de Israel, eles tinham ganhado praticamente todas as guerras. Só que o povo de Israel, eles ainda não tinham entrado, né, invadido no caso não, entrado mesmo, tomado a cidade de Moabe. Só que Balaque, o rei, ele já ficou temeroso, ele já ficou com medo, e ele sabia que os seus guardas, né, os militares ali da época não iria conseguir confrontar, não iria conseguir ganhar a guerra contra Israel. Então, o que que ele fez? Ele resolveu dar um jeitinho, né? Ele resolveu dar um jeitinho dele. Se fisicamente ele não conseguia abalar aquele povo, ele pensou, espiritualmente, se eu tentar manipular aquelas pessoas, talvez eu consiga. E aí ele foi atrás de um profeta chamado Balaão. Balaão, ele não era um profeta de Deus, mas ele ouvia a voz de Deus. E aí ele chamou Balaão, Deus falando com Balaão, só que Balaão não quis ouvir a Deus, mas ele quis ser comprado, né? Se vender para Balaque, que era o rei. Então o rei pagou para ele poder amaldiçoar o povo de Israel. Só que todas as vezes que Balaão, que era o profeta, ia amaldiçoar o povo de Israel, não saía palavras de maldições, saíam apenas palavras de bênçãos, e ele não conseguia compreender. Mas, com o passar, né, do tempo ali, ele compreendeu que o Senhor que estava, como se o Senhor estivesse literalmente recalculando ali a rota, né? Por mais que ele estava ali tentando amaldiçoar os inimigos, e isso fala até no versículo 11, Balaão tá ali tentando amaldiçoar os inimigos, mas ele só consegue abençoar o povo de Israel. E aí ele entende que é o Senhor que está conduzindo a boca dele. E esse é o contexto, né, que eu queria trazer aqui para vocês conseguissem compreender. Então, Balaão tenta várias vezes falar para Balaque que todas as vezes que ele abre a boca, Deus muda de fato a direção da palavra. E é só bênção que sai para o povo de Israel. Então, é como se Balaque e Balaão tentasse manipular de forma espiritual as bênçãos, as maldições na realidade contra Israel, que era o povo de Deus, né? E Deus de forma alguma, né? Ele permitiu que isso acontecesse. E aí ele vem para o nosso versículo chave, que é o 19, e ele fala:
né? Deus não é homem para que minta. Quem está falando aqui é Balaão. Balaão está falando para Balaque. Ele fala: Deus não é homem para que minta. E aí aqui ele entende que é uma declaração, né? Não é só algo banal. Ele entendeu que Deus não é homem para que minta. Ele não fala simplesmente por empolgação, Deus, ele não fala, né, principalmente sobre pressão. Deus, a palavra dele é única, ele não negocia a sua palavra. E tudo aquilo que ele fala se cumpre. Tudo aquilo que ele fala, de fato, se cumpre. E aí logo depois ele fala: nem filho do homem para que se arrependa. E aqui não está falando sobre arrependimento moral como o meu, como o seu, mas de voltar atrás por erro, sabe? Ah, talvez eu errei e vou falar outra coisa. Não, ele não é homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala é aquilo que ele fala. Entende? Ele pode recalcular a rota se ele desejar, se Cristo desejar, mas ele não se arrepende da palavra que ele faz, que ele traz. Então não é um erro da escolha, não é um erro de visão que ele tem, não é um erro do tempo. Ele sabe o tempo de tudo, ele sabe o que ele escolhe, o que ele não escolhe, ele sabe a visão que ele tem. E se ele falou, é porque aquilo dali é concreto. É como se ele já tivesse visto todas as possibilidades. Vamos falar assim no nosso meio, né, no nosso mundo. É como se a gente já tivesse visto todas as possibilidades, estudado todas as possibilidades, falasse: é essa daqui que eu considero. Então ele não se arrepende. E depois ele ainda faz algumas perguntas, né? Falaria e não confirmaria? Ele faz essas perguntas. E aqui eu falo que é uma das partes mais fortes, porque Deus está falando, né? Se saiu da minha boca, já existe um caminho aberto, literalmente, para essa manifestação acontecer de fato. Então, o problema nunca, nunca, nunca vai ser a confirmação de algo. O problema, na realidade, é, ok, o tempo, o processo, a nossa maturidade. Não a dele, não o que ele falou. Porque muitas vezes nós não temos maturidade para sustentar aquilo que ele já falou e aquilo que ele nos entregou. Então, quando é assim, o erro é meu e seu, o negócio é nosso como seres humanos, não dele, entende? Então, todas as vezes que você, né, sente que, sei lá, Deus te prometeu algo, né, Deus te falou algo, mas aí parece que tá tão demorado, parece que as coisas não estão indo, ou tudo parece o contrário daquilo que ele falou, né? As circunstâncias, eu quero te falar que elas não anulam a palavra de Cristo, não anulam a palavra de Cristo. Israel ali naquele contexto estava sendo atacado espiritualmente, mas no mundo de Deus, no mundo espiritual, ele já tinha decretado. E não existia encantamento, não existia maldição que caísse sobre aquele povo. E às vezes você acha que, sei lá, você tá atrasada, eu tô travada, eu não consigo, parece que, assim, eu tô correndo contra o tempo, né? Parece que eu tô atrasada para as coisas, literalmente, o Senhor me pediu, mas parece que eu não tô conseguindo fazer. Mas deixa eu te falar, Deus, ele não reage àquilo que você vive de fato. Deus não reage às circunstâncias que você vive, ele é muito fiel ao que ele mesmo fala. Então as promessas não mudam, mas elas podem talvez demorar mais tempo porque você não tem maturidade de receber aquilo. E novamente, esse ano nós estamos falando muito sobre maturidade e chegou um tempo na realidade de maturidade, porque talvez o Senhor tem sonhos, o Senhor tem desejos, o Senhor tem, né, já derramado profecias na sua vida, mas talvez elas não tenham se cumprido, não é porque ele não quer, porque você não tem maturidade para receber. É diferente. Ele é fiel ao que ele mesmo fala. Muitas de nós tentamos
sei lá, olhar para os nossos erros, né? Olhar para as nossas limitações. E Balaque aqui, ele tentou definir, né, todo Israel, por quê? Pelo medo que ele estava sentindo. Pelo medo que ele estava sentindo. Ele tentou, sabe, como que eu posso falar? Literalmente meter os pés pelas mãos. Ele já estava tentando conduzir, dar um jeitinho dele, né, da forma dele, indo contra Deus. Indo contra Deus. Então foi muita afronta. E aí isso abre os nossos olhos de que a gente fica contestando Deus. Ai, nada acontece, então não deve ser para mim. Ai, as coisas não vão acontecer, não deve ser para mim. E isso fala sobre a nossa incredulidade daquilo que o Senhor nos entregou. E muitas vezes nós deixamos de receber promessas pela nossa incredulidade. Porque eu e você não cremos naquilo que foi derramado sobre nós. Então você precisa olhar para a circunstância e ver o que Deus falou sobre você, e o que Ele falou sobre você não muda. Não muda. Agora, quem pode mudar é você. Você sendo imatura, você sendo mimada, você sendo orgulhosa, você sendo incrédula. E é isso que nos limita de receber aquilo que o Senhor tem para nós. E aqui o Senhor, ele é muito claro, ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se ele derramou uma porção sobre você é porque ele sabe e ele tem certeza daquilo que ele fez. Agora, será que você tem certeza? Será que você sabe quem você é em Cristo? Sabe? Será que você reconhece a sua identidade cravada em Cristo, a sua paternidade de Deus? Porque se você não reconhece, você não vai conseguir enxergar de fato. Então, novamente, para esse tempo, a palavra-chave para esse ano é maturidade. Deus, ele não muda a palavra que ele te entrega para poder, sei lá, adaptar a você, né? Adaptar à sua circunstância. Não. Ele vai nos amadurecer para que aquela palavra se cumpra, aquela palavra que ele já liberou sobre você se cumpra. Por isso nós precisamos nos amadurecer. É alinhamento, é amadurecimento, é responsabilidade espiritual. E a gente precisa compreender que não é sobre só falar, né? Sobre falar de Deus, né? Não é só sobre eu fui num culto. Não é só sobre isso. O Senhor está chamando a gente para intimidade. O Senhor está entregando coisas para nós que a gente só vai acessar a partir do momento que a gente tem intimidade com Ele. E Ele está nos chamando para esse lugar, esse tempo. Porque o que Cristo faz de tudo, Ele não negocia as promessas que Ele nos entrega. Ele, de fato, Ele cumpre aquilo que Ele fala, mas no tempo certo. E esse tempo certo também diz respeito a nós, a nossa maturidade, se a gente está pronto para sustentar o cumprimento da promessa sobre nós, se nós estamos preparados para esse tempo. Então, que esse ano seja um ano de, literalmente, né, maturidade espiritual. Busque, estude, tenha intimidade com o Senhor, peça para ouvir, tenha discernimento daquilo que Ele traz sobre você, aquilo que Ele fala sobre você. Seja obediente, se for para fazer algo, faça, se precisar se afastar, afaste, se não for para frequentar ambientes, não frequente, seja obediente a Cristo, seja obediente, tenha intimidade. Busque a presença dele e cresça em maturidade espiritual, tá bom? Então, um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.